Hoje vamos falar sobre dois triângulos notáveis na geometria, que é o Safadão e o Celebridade. Desenhei aqui um quadrado ABCD de lado L, diagonal D. Sabemos que a diagonal no quadrado ela é bissetriz, então você vai ter aqui ângulos de 45. Né? E se você aplica Pitágoras nesse triângulo ABC, você tem que D ao quadrado, quadrado da hipotenusa, a soma dos quadrados dos catetos. L2 mais L2, que dão 2L2. Se você tira daqui o D, seria a raiz quadrada disso, então vai dar L raiz de 2, que é a relação entre a diagonal e o lado de um quadrado. Agora, se você joga a metade dessa figura fora, se você faz isso aqui, joga esse triângulo ACD fora, o que sobra é o triângulo ABC, que é o que eu desenhei aqui, né? Triângulo, retângulo, isósceles. E é a esse triângulo, retângulo, isósceles que eu chamo de safadão. Até para simplificar um pouco, né? Triângulo, retângulo, isósceles. Então, safadão mais simples da gente falar, é uma brincadeirinha aí também, né? Mas o aluno guarda isso com muita facilidade. Quando você fala safadão, ele já associa a esse triângulo aí. E o que é importante nesse safadão? Eu fiz essa simbologia aqui querendo dizer o seguinte, mostrar para você que a relação entre o cateto e a hipotenusa, ou hipotenusa e cateto, eles estão atrelados um ao outro pela raiz de 2. Se você tem o cateto BC e você quer a hipotenusa AC, você multiplica por raiz de 2. Se você tem a hipotenusa AC e quer o cateto, você divide pela raiz de 2. Nós vamos fazer alguns exercícios para que você domine esse safadão com muita tranquilidade. Você vai ver como é fácil. Vamos então resolver alguns desses exercícios para a gente dominar bem esse triângulo, retângulo, isósceles, safadão. Nesse primeiro exemplo eu pedi aqui para calcular o valor de x. Aqui é impossível você calcular esse x. Por quê? Eu posso garantir que esse triângulo aqui é o safadão? Não. Eu só sei que ele é isósceles, mas não sei se ele é retângulo. Para você garantir se é o safadão ou não, você tem que ter um mínimo de 3 informações. Quaisquer 3. Se elas forem inerentes ao safadão, aí você pode garantir ou não, ok? Depende da relação entre cateto, hipotenusa, hipotenusa, cateto. Vamos dar uma analisada nos outros exercícios aqui. Então, nesse exercício aqui, está faltando uma informação, aí eu vou colocar aqui um ângulo de 90 graus. Agora sim, agora eu posso garantir que esse triângulo é o safadão. Ele é retângulo, tem um ângulo reto e ele é isósceles. E o que ele me deu foi o cateto. Quem tem o cateto e quer a hipotenusa, ele vai multiplicar por raiz de 2. Então, o valor desse x aqui, 5 raiz de 2. Exemplo número 2. Eu tenho 3 informações? Tenho. O 10, esse outro 10 e o ângulo de 45. E esse aqui é muito simples você observar que ele é o safadão. Porque ele é isósceles, 10, 10. Então aqui, esse aqui é 45, lá também é 45, aqui é 90. Então esse é muito simples. Ele me deu aqui o cateto, está pedindo a hipotenusa. Do cateto para a hipotenusa você multiplica por raiz de 2. Então esse x aqui, 10 raiz de 2. Exemplo número 3. São 3 informações e essas 3 informações são inerentes ao safadão. Porque aqui é 8 raiz de 2, então esse lado desse triângulo com esse aqui estão atrelados um ao outro desculpa, pela raiz de 2. E ele tem um ângulo de 45.
Aí você vai me perguntar, ô professor, mas eu posso garantir que esse triângulo aí é o safadão? Pode, porque as 3 informações que você tem são inerentes ao safadão. Mas o aluno que ele não está assim muito dominando bem esse safadão, ele vai querer aplicar aqui a lei dos cossenos. Aí ele coloca lá, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 raiz de 2 ao quadrado menos 2 vezes 8 raiz de 2 vezes o cosseno de 45. Faz toda aquela conta e chega à conclusão que o x é 8. Bom, então não precisa de eu aplicar a lei dos cossenos aqui. Basta eu observar que eu tenho 3 informações e essas 3 informações são inerentes ao safadão, ok? Exemplo número 4. Eu quero saber se isso aqui é safadão ou não. Eu tenho 3 informações, a raiz de 2, o 2 e o ângulo de 90 graus. Eu teria que verificar se esse lado e esse estão atrelados um ao outro pela raiz de 2. Como é que você faz isso? Aí pega o menor deles, no caso aqui a raiz de 2, que dá aproximadamente 1,4, e multiplica pela raiz de 2, que é a constante do safadão. Então, se você pegar esse aqui e multiplicar pela constante, vai dar 2. Se você fizer raiz de 2 vezes a raiz de 2, dá 2? Dá. Ah, então esse triângulo aqui eu posso garantir que ele é safadão. Ok? Ele me deu um cateto, está querendo saber o outro cateto, então esse x aqui é a raiz de 2. Exemplo número 5, eu tenho 3 informações, é o 90, o 45 e o 10, então eu posso garantir que isso aqui é safadão, esse outro ângulo aqui é 45, né? E o que ele me deu? Ele me deu a hipotenusa e está querendo o cateto. Quem tem a hipotenusa, como é que ele acha o cateto? Ele divide por raiz de 2, né? É muito simples você saber quando você tem que multiplicar, quando você tem que dividir. Porque do cateto para a hipotenusa vai aumentar, porque o cateto é menor, né? Então quem tem o cateto e quer a hipotenusa, ele tem que multiplicar pela raiz de 2. Quem tem a hipotenusa vai sair de um valor alto e quer chegar no cateto, que é um valor mais baixo, ele tem que dividir pela raiz de 2. Lógico, né? Então aqui eu tenho a hipotenusa e eu quero o cateto. Aí eu vou pegar essa hipotenusa e dividir por raiz de 2. 10 dividido pela raiz de 2. Isso aí eu recomendo que você saiba fazer de cabeça, né? Como é que você vai dividir por raiz de 2? Você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Eu vou fazer esse na mão para você ver, mas eu recomendo que você saiba fazer isso de cabeça, ok? Então isso aqui você teria que fazer 10 dividido pela raiz de 2. Eu vou multiplicar pela raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2. Eu vou simplificar com esse 10. 10 sobre 2, 5. Então 5 raiz de 2 é o valor desse cateto aqui, ok? Agora essa continha aqui, daqui para cá, dividir por raiz de 2, faça isso de cabeça, ok? Vou te mostrar um outro exemplo. Se você tem uma hipotenusa igual a 6, quem vai ser o cateto? 6 dividido pela raiz de 2, 6 raiz de 2 sobre 2, 3 raiz de 2, ok? Exemplo número 6, eu tenho 3 informações, 45, 10 raiz de 2 e o 20. Eu preciso verificar se esses dois valores estão atrelados um ao outro pela raiz de 2, que é a constante lá do safadão. Então eu vou pegar o menor deles, que é 10 raiz de 2, vou multiplicar por raiz de 2 para ver se eu chego no outro. Então se você fizer 10 raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 20? Dá. Ah, então isso aqui é safadão. E esse x aqui então é o outro cateto, seria igual àquele de lá, 10 raiz de 2. Exemplo número 7. 3 informações.
eu preciso verificar se esse e esse estão atrelados um ao outro pela raiz de 2. Se eu pego 5 raiz de 3 e multiplico pela raiz de 2, se você faz isso, 5 raiz de 3 vezes a raiz de 2, que é a constante, isso aqui dá 5 raiz de 6. Então esse triângulo aqui ele é safadão, ok? Ele está querendo calcular aqui um cateto, né? Então é a mesma coisa desse, 5 raiz de 3 é a resposta. Para a gente encerrar, 3 informações, né? 45, 3 raiz de 5, 3 raiz de 10, eu preciso verificar se estão atrelados um ao outro pela raiz de 2. Se você pega 3 raiz de 5 e multiplica por raiz de 2, vai dar 3 raiz de 10. Portanto, isso aqui é safadão, esse x aqui, 3 raiz de 5. Ok? Desenhei aqui um triângulo ABD equilátero de lado L e marquei aqui o ponto médio de BD. E agora eu vou construir o segmento AC. Nós vimos quando estudamos triângulo equilátero que esse segmento AC ele tem função de altura, mediana e bissetriz. Bom, então se é altura, aqui tem um ângulo de 90 graus. Se é bissetriz, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. E se é mediana, esse segmento aqui vale L sobre 2. E se você chama essa altura aqui de H e aplica Pitágoras nesse triângulo ABC, você chega à conclusão que esse H vale L raiz de 3 sobre 2. É só fazer Pitágoras que você chega nisso. Agora, nós vamos abandonar a metade dessa figura e vamos considerar só o triângulo ABC. Então está desenhado aqui só o triângulo ABC. E eu assumi aqui um valor para esse L e coloquei aqui um L igual a 10. Então aqui seria L sobre 2, que é 10 sobre 2, dá 5. E aqui na altura seria 10 raiz de 3 sobre 2, você simplifica o 10 com 2, vai dar 5 raiz de 3. Esse triângulo aqui nós chamamos de triângulo 30, 60, 90. E ele é tão importante que nós chamamos ele de celebridade. A esse triângulo nós chamamos de celebridade. A incidência de questões de matemática, de geometria, né, em matemática, que envolvem esse triângulo é muito grande. Depois nós vamos fazer alguns exercícios aí. Bom, o que você precisa observar nesse triângulo? Então esse 10 aqui é o que está na frente do 90 graus, é a sua hipotenusa. Esses 5 e 5 raiz de 3 são os catetos. Esse aqui nós chamamos de catetinho, que ele está na frente do anglinho. E esse aqui chamamos de catetão porque ele está na frente do anglão. Qual é a relação que existe entre hipotenusa e catetinho, ou catetinho e hipotenusa? Eles estão atrelados um ao outro pelo 2. E o que liga cateto em cateto? Catetinho no catetão ou catetão no catetinho? A raiz de 3. De forma que se você tem o catetinho, você quer a hipotenusa, você tem que multiplicar por 2. Se você tem a hipotenusa e quer o catetinho, você tem que dividir por 2. E se você tem o catetinho e quer o catetão, você vai multiplicar pela raiz de 3, que vale aproximadamente 1,7. Se você tem o catetão e quer o catetinho, você vai dividir pela raiz de 3. Agora, eu recomendo ao aluno que entenda esse triângulo, não fique decorando, né? Por que esse valor aqui é a metade daquele? Porque quando você traça uma altura, ela é também uma mediana. Então, esse triângulo, ele nasceu aqui no triângulo equilátero. Ele corresponde à metade do triângulo equilátero. Então, ao traçar esse segmento aqui,
que é, além de altura, mediana, então vai pegar o lado, que são os três lados são todos iguais, vai pegar esse lado aqui e partir no meio. Por isso é que o catetinho é a metade da hipotenusa, né? Então, entenda de onde que saiu esse 2 e esse raiz de 3. Agora, daqui para cá, como é que saiu esse valor aqui? Da aplicação do Teorema de Pitágoras, né? Então, nós vamos agora fazer alguns exercícios envolvendo esse triângulo tão importante na geometria, celebridade. Nós vamos então fazer alguns exercícios sobre esse celebridade. E uma coisa que eu te oriento, se você tem um pouco de dificuldade de memorizar isso, escreva, né? Na prova, no dia da prova, você pode escrever também. Então, eu vou estar sempre consultando isso aqui. À medida que você for ficando treinado, você não precisa mais estar escrevendo isso, ok? E é importante, em cada exercício, você identificar quem é quem, né? Então, por exemplo, nesse número 1, ele me deu esse 6 que está na frente do 90. Então isso aqui é a hipotenusa. Esse triângulo, ele é celebridade, né? Olha lá, 60, 90, 30. Esse 6 é a hipotenusa. Da hipotenusa, eu vou para o catetinho. Faço o quê? Divido por 2. Então, se a hipotenusa é 6, o catetinho seria a metade. Então, isso aqui é 3. Agora, do catetinho, eu vou para o catetão. Faço o quê? Multiplico pela raiz de 3. Então, o seu catetão, que está na frente do anglão, seria 3 raiz de 3. Exemplo número 2, isso aqui é uma celebridade, né? 60, 90. Se você quiser, podemos até completar aqui. Aqui é 30 graus. E o que ele me deu? Esse 4 raiz de 3 está na frente do 90, então é a hipotenusa. Da hipotenusa, nós vamos para o catetinho. Fazemos o quê? Dividimos por 2. 4 raiz de 3 dividido por 2 vai dar 2 raiz de 3. Isso é o catetinho, na frente do 30 graus, do anglinho. Então, aqui é 2 raiz de 3. E quem tem o catetinho, como é que acha o catetão? Do catetinho para o catetão, multiplica por raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar 6. Exemplo número 3. Isso aqui é celebridade. Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. E ele me deu o que está na frente do 30. Então ele me deu o catetinho. Quem tem o catetinho, olha, do catetinho você pode ir para o catetão ou para a hipotenusa. Se você for para o catetão, você multiplica por raiz de 3. Se você for para a hipotenusa, você multiplica por 2, ok? Então, aqui é o 7. Eu vou para o catetão. O catetão é o que está na frente do 60. Então, do catetinho para o catetão, multiplica por raiz de 3. Esse x vai ser 7 raiz de 3. E do catetinho para a hipotenusa, você dobra, então seria 14. Exemplo número 4. Isso aqui é uma celebridade, né? Esse ângulo aqui vale 30 graus. E ele me deu aqui o catetinho. Então, do catetinho para a hipotenusa, você dobra do catetinho para a hipotenusa. Então, isso aqui vai ser 6 raiz de 3. E do catetinho para o catetão, você multiplica por raiz de 3. 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 9. Exemplo número 5. Isso aqui é celebridade, esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus e ele me deu o que está na frente do ângulo de 60 graus, portanto ele me deu o catetão. Do catetão, você vem para o catetinho. Como? Divide por raiz de 3. 5 raiz de 3 dividido pela raiz de 3, dá 5. Esse é o catetinho. Do catetinho, você vai para a hipotenusa, dobra. Então, a hipotenusa aqui seria 10. Exemplo número 6. Isso é uma celebridade, né? 30 e 60, então esse ângulo aqui é o ângulo de 90.
E ele me deu aqui o que está na frente do 60, que é o catetão. Do catetão você vai para o catetinho, divide por raiz de 3. Então você tem que fazer 6 dividido pela raiz de 3. Vai ter que racionalizar, né? Fazendo de cabeça, 6 raiz de 3 sobre 3. 2 raiz de 3. Esse então é o catetinho, é aqui, ó, 2 raiz de 3. E do catetinho para a hipotenusa você dobra 4 raiz de 3. Bom, esse aqui eu tenho 3 informações, né? Em todos eles você pode observar que eu sempre tinha 3 informações. Isso é essencial, né? Você tem que ter 3 informações, assim como fizemos lá no Safadão. Aqui no Celebridade você tem que ter sempre 3 informações. E se essas informações são inerentes ao Celebridade, você manda ficha, né? Bom, então nesse número 7, eu só me deu aqui que um ângulo é de 90 graus. Então essa é uma informação e as outras 2 informações, esse 4 e esse 2. Isso aqui é um Celebridade? Bom, esse 4 aqui é a hipotenusa, está na frente do 90 graus. E esse 2, o que ele é do 4? É a metade. Cateto metade de hipotenusa. Acontece isso no Celebridade? Acontece. Então esse cateto, que é a metade da hipotenusa, ele é o catetinho. Então o que está na frente dele é o anglim. Isso aqui é 30 graus. Consequentemente o y é 60 graus. E esse x é o catetão na frente do 60. Quem tem o catetinho, como é que vai para o catetão? Multiplica por raiz de 3. Então esse x, 2 raiz de 3. Bom, aqui eu tenho 3 informações, o 60, o 4 raiz de 3 e o 12. Bom, eu quero saber primeiro se isso aí é uma celebridade ou não, né? Então eu teria que verificar o que liga esse valor naquele. Será que eles estão atrelados um ao outro pela raiz de 3? O melhor é você pegar o menor deles, multiplicar por raiz de 3 para ver se vai dar o maior. O menor é esse aqui, né? 4 raiz de 3. Se eu multiplicar isso por raiz de 3, que é uma das constantes lá do Celebridade, se você chegar em 12, pode garantir, é celebridade. Então, 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 12? Dá. Então, isso aqui é celebridade, ok? Esse aqui é o catetinho, né? É o cateto menor. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus, aqui é o 90 graus. Ele está querendo saber a hipotenusa. Eu tenho o catetinho. Do catetinho para a hipotenusa, multiplica por 2. Então, esse x vai dar 8 raiz de 3, ok? Nós vamos agora fazer alguns exercícios contextualizados. Bom, esse exercício aqui é um exercício que caiu no Enem em 2009. Fala que tinha uma empresa com uma lixeira em forma de um tronco de cone e o raio aqui da base 2 raiz de 3, a altura dessa lixeira 12 metros, tudo em metros. E a lateral dessa lixeira faz um ângulo de 60 graus com o solo. Sabendo disso, qual é a área da tampa dessa lixeira? Em outras palavras, eu preciso descobrir o raio da tampa dessa lixeira. Então, daqui para cá, é como se eu tivesse feito um corte aqui no meio dessa lixeira e sobraria para mim, então, um trapézio ABCD, como eu desenhei aqui. De altura igual a 12, esse ângulo aqui 60 graus, o raio aqui embaixo 2 raiz de 3, né? Seria o raio aqui embaixo. Eu preciso descobrir o valor do raio lá em cima. Bom, eu sei que essa distância aqui é a mesma aqui embaixo, né? 2 raiz de 3. Então eu preciso descobrir isso. Para somando os dois eu ter o raio da lixeira lá em cima, ok? Bom, então
esse ângulo aqui é 90 graus, aqui é 60, esse ângulo aqui é 30 graus, consequentemente lá seria um ângulo de 60 graus também, né? Então você tem aí uma celebridade em que esse 12 está na frente do 60, então ele é o catetão, né? Quem está na frente do 60 é o catetão, e do catetão você vai para o catetinho. Faz o quê? Divide por raiz de 3. Então seria 12 dividido pela raiz de 3. Dá 12 raiz de 3 sobre 3, 4 raiz de 3. Isso seria isso aqui, ó, esse segmento, 4 raiz de 3. Então o raio dessa lixeira, dessa tampa dessa lixeira, seria 6 raiz de 3. Como ele pede a área, nós sabemos que a área de um disco é πr2, então a área seria isso aqui ao quadrado, né? Seria π vezes 6 raiz de 3 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36, a raiz de 3 ao quadrado dá 3, e 3 vezes 36 dá 108, 108 π metros quadrados. Essa é a área da tampa da lixeira. Temos aqui mais uma questão do Enem. O exercício fala que um pai deixou um terreno retangular de 3 km por 2 km para dividir para seus 3 filhos, João, Pedro e José. Esse arco aqui é um arco de 90 graus, com um raio de 1 km. Isso é uma região que tem ouro, e aqui nessa região eles vão dividir em partes iguais. Sabendo disso, quer saber que porcentagem da área total ficará para o João. Bom, quando ele diz que isso aqui são áreas iguais, ele está querendo dizer que ali você vai ter um ângulo de 30 graus, né? Esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Então, para você calcular a área do que caberá, né, ao João, você vai fazer a área de um triângulo retângulo, você precisa dos seus catetos, né? Esse cateto aqui é 2, então eu tenho que calcular esse aqui. Bom, aqui você tem uma celebridade, 30, 90, esse ângulo aqui é 60, e nesse celebridade eu conheço o catetão, que está na frente dos 60 graus, que é 2. E quem tem o catetão e quer ir para o catetinho, ele divide por raiz de 3. Então isso aqui vai ser 2 dividido pela raiz de 3, que seria 2 raiz de 3 sobre 3, e ele manda considerar a raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58. Bom, então a área que caberá ao João, que é a área de um triângulo retângulo, depois nós vamos estudar áreas. A área de triângulo retângulo você pode fazer cateto vezes cateto sobre 2, né? O sobre 2 aí você pode colocar meio de cateto vezes cateto. Então um cateto seria esse aqui, 2, e o outro cateto seria 2 raiz de 3 sobre 3, que seria então 2 vezes 0,58. 2 vezes 0,58. A gente vai simplificar isso aqui. Agora ele quer saber essa área que caberá ao João em relação à área total, em porcentagem. Então, você teria que achar a área do João dividido pela área total. Então, a área do João seria 2 vezes 0,58 dividido pela área total, que é 2 vezes 3. Isso aqui eu posso simplificar esse 2 e agora eu posso fazer isso aqui de cabeça, né? Na maioria das questões do Enem, eu não faço conta. Eu jogo com as alternativas, faço muitas contas de cabeça. Depois, se você quiser, veja alguns vídeos meus aí, eu mostrando como fazer a prova do Enem sem entrar em desgaste, sem fazer contas desnecessárias. Tomando aqui o denominador como referência, seria 3. Então, se você calcula aqui 10%,
de 3, você teria 0,3. Como lá em cima é 0,58, então eu sei que o resultado é mais do que 10%. Vou tentar 20%. 20% seria o dobro disso aqui, que é 0,6. Já passou. Então eu sei que a resposta está entre 10% e 20%. Nas alternativas, só tem uma alternativa entre 10 e 20, que é 19%. Era a única alternativa entre 10 e 20. Essa é a resposta correta. Essa questão caiu no Enem em 2018 e fala sobre um quebra-cabeça a ser montado usando triângulos, retângulos isósceles, que é o que nós chamamos aqui de safadão, cuja constante utilizada é a raiz de 2. Do cateto para a hipotenusa, multiplicamos por raiz de 2, e da hipotenusa para o cateto, nós dividimos por raiz de 2. E ele diz que o menor desses triângulos, retângulos isósceles, tem cateto igual a 2. Bom, se o cateto é 2, então a hipotenusa será 2 raiz de 2, né? Essa hipotenusa aqui, 2 raiz de 2. E se aqui é 2 raiz de 2, ele é isósceles, aqui também seria 2 raiz de 2. E nesse segundo triângulo, 2 raiz de 2 é o seu cateto, a sua hipotenusa seria 2 raiz de 2 vezes a raiz de 2, que vai dar 4. Se aqui é 4, aqui também é 4, aqui é 4 raiz de 2. Se esse é 4 raiz de 2, aqui também é 4 raiz de 2. A hipotenusa seria 4 raiz de 2 vezes a constante raiz de 2, vai dar 8. Aqui seria 8, aqui 8, aqui 8 raiz de 2. E esse segmento aqui seria 6 raiz de 2, aqui também seria 6 raiz de 2. De forma que essa diagonal BD, né? Então BD seria 14 raiz de 2. Mas a pergunta do exercício é qual seria o lado desse quadrado grandão aqui, né? Bom, se a sua hipotenusa é 14 raiz de 2, então o lado seria 14 raiz de 2 dividido pela raiz de 2. Portanto, o lado seria 14. Esta é a resposta correta. Esse exercício é um pouco mais direto. Ele deu essa figura com essas informações. Aqui um ângulo de 30 graus, aqui 90, aqui 90. O segmento BC vale 4, o segmento AC vale 2. Pede para a gente calcular qual é o valor de AD. Muito bem, então esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. E se esse é 60, esse aqui também são opostos pelo vértice, né? 60, 90, aqui é 30. Então temos aí dois triângulos 30, 60, 90, que nós chamamos de celebridade. Bom, esse 2 está na frente do 60, então ele é o catetão. E quem tem o catetão, para ir para o catetinho, ele divide por raiz de 3. Catetinho seria esse aqui, que está na frente do ângulo de 30 graus. Então seria 2 dividido pela raiz de 3, que vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. E quem tem o catetinho, para ir para a hipotenusa, ele tem que dobrar. Então a hipotenusa, que seria o segmento AE, seria o dobro disso aqui, 4 raiz de 3 sobre 3. Esse seria essa hipotenusa aqui, 4 raiz de 3 sobre 3. Em resumo, para eu terminar o exercício, basta que eu calcule o segmento DE, né? E eu conheço quanto é o BE. Eu sei que BE, isso aqui tudo vale 4, eu vou tirar isso aqui, né? Então seria 4 menos 2 raiz de 3 sobre 3. Isso aqui eu chamo de conta intermediária e recomendo aos alunos, nunca faça contas intermediárias. Você vai perder tempo à toa e às vezes perde simplificações lá no final do exercício. Eu não preciso, não é do BE, eu estou querendo é o DE.
Ah, eu sei que o DE seria, nesse celebridade aqui, esse DE está na frente do 30, então ele é o catetinho. Enquanto que o BE está na frente do 90, é a hipotenusa. Então eu tenho a hipotenusa e eu quero o catetinho. O que eu vou fazer? Dividir por 2. Então eu vou pegar isso aqui e vou fazer a metade disso. Eu faço a metade de 4, é 2, depois a metade disso aqui, dá raiz de 3 sobre 3. Agora ele quer o segmento AD. Então, segmento AD, eu vou pegar 4 raiz de 3 sobre 3 e vou somar com isso aqui. 2 menos a raiz de 3 sobre 3. Então, o AD, esse termo com esse são dois termos semelhantes, né? 4 raiz de 3 sobre 3 menos 1 raiz de 3 sobre 3. Isso aqui vai dar 3 raiz de 3 sobre 3. Você simplifica isso da raiz de 3. Raiz de 3 mais 2. Esta é a resposta, sem nenhuma conta sequer. Nós vamos encerrar com esse exercício, mas gostaria de te lembrar que nós temos um material com aproximadamente 3.500 exercícios, né? São 3 volumes desse aqui. Esse aqui é o volume 2, a parte de geometria. Então temos aqui nesses 3 volumes, mais as questões do Enem, aproximadamente 3.500 exercícios, e nós depois queremos disponibilizar esses exercícios para os nossos seguidores, né? Todos com respostas, sem nenhum erro, assim com bastante espaço para você resolver as questões no próprio material, né? Então são aí 3.500 exercícios aproximadamente, sem nenhum erro de gabarito, hein? Com todas as questões com respostas. Bom, então nesse exercício ele mostra que são 2 circunferências tangentes exteriormente, e você tem aqui uma tangente comum, aqui uma outra tangente, e ele disse que essa circunferência maior tem um raio 3 vezes o raio da circunferência menor. Sabendo disso, calcular o perímetro desse quadrilátero ABCD, ok? Ele já traçou aqui os raios nos pontos de tangência, né? Sabemos que ali a gente tem ângulos de 90 graus. Então aqui temos um ângulo de 90 graus, aqui também temos um ângulo de 90 graus. E uma das 10 perguntas, né, que nós fazemos lá em geometria é a seguinte: tem vários círculos, se a resposta for sim, você vai ligar os centros desses círculos, né? Aqui já está ligado, seria esse segmento aqui. Isso aqui, na realidade, corresponde à soma de R com 3 R's. Então, são 4 R's, né? Esse aqui seria o raio da pequenininha, seria R, e o raio da grande, que é isso aqui, seriam 3 R's. Uma outra pergunta no meio dessas 10 é a seguinte: tem trapézio? Quando tiver trapézio, você vai fazer uma construção auxiliar, que oportunamente eu quero detalhar mais o que seria essa construção auxiliar. Eu vou falar aqui devagarinho, depois se você quiser anotar isso aí, seria interessante. Qual é essa construção auxiliar nos exercícios de trapézio? Você vai na base menor do trapézio, no caso aqui é essa, você vai escolher um extremo, pode ser esse ou esse, e a partir desse extremo você vai traçar uma paralela. Então eu vou escolher esse de cima e vou traçar uma paralela aqui. Agora mesmo eu te explico como é que paralela é essa. Essa paralela aqui é paralela a esse lado do trapézio. Então, se é paralela, esse ângulo aqui é 90 graus. Esse segmento aqui, sendo R, aqui também é R. Então, sobra aqui dentro 2 R's, que seriam 3 R's
menos um R aqui, sobra 2 R's ali. Bom, agora nesse triângulo aqui, ó, acompanha aí, eu tenho um lado dele vale 2 R's, outro 4 R's e ele é um triângulo retângulo. Nós conhecemos esse triângulo? Conhecemos, é o celebridade. Por quê? Porque eu tenho aqui um cateto, a metade da hipotenusa, ó, 2 R's é a metade de 4R. Ah, então esse 2R aqui é o catetinho. Então aqui ó, você tem um ângulo de 30 graus e aqui você tem um ângulo de 60 graus. Mas o que eu preciso no exercício é isso aqui, ó, para eu determinar o perímetro desse quadrilátero, né? Bom, se você observar esse triângulo ABC também é celebridade, porque ele tem 60, 90, então aqui é 30. E nesse triângulo ABC, eu conheço esse 3R, que está na frente do 30. Portanto, esse 3R é o catetinho. Do catetinho, eu vou para o catetão. Multiplico por raiz de 3. Então, isso aqui vai ser 3R raiz de 3. Seria 3R, que é o catetinho, vezes a raiz de 3. 3R raiz de 3. Agora o perímetro é só você somar tudo, né? Então aqui 3R, aqui também seriam 3R's. Então perímetro vão ser 6R's, 3R aqui mais 3R aqui. E isso aqui duas vezes, né? Seriam 6R raiz de 3. Você ainda poderia colocar aqui os 6R's em evidência. Daria 1 mais a raiz de 3. Essa é a resposta.